Eu havia dito semana passada, nós vamos iniciar hoje uma série de pregações sobre o tema o poder das palavras. Eu creio que é muito propício usarmos justamente esse tema, dado a gravidade daquilo que nós vivenciamos neste atual século. E quando nós falamos em comunicação, e nesse sentido, nós queremos também inserir toda a forma que se disponibiliza na comunicação humana, seja esta verbal, gestual, escrita, até porque a linguagem ela é muito abrangente e sua forma de exposição no curso da história vem se desenvolvendo de forma assustadora. Quem diria que hoje, por exemplo, pessoas, amigos, irmãos, familiares, até mesmo desconhecidos, poderiam se comunicar de forma tão rápida, com milhares e milhares de pessoas a milhares e milhares de distância. Só que hoje nós dizemos que é a geração da cabeça baixa. Porque quando nós, a exemplo, observamos num restaurante ou lugares sociais, aí geralmente é todo mundo assim. É ou não é? É a geração da cabeça baixa. Eu costumo dizer que o texto que vamos ler agora ele é mais atual do que qualquer outro texto. Vamos ler Provérbios 18, do verso 20 ao 21. Provérbios 18, do 20 e 21. Por que iniciarmos com esta série de pregações? Porque nada é mais importante do que percebermos que toda comunicação ela é eficiente, ela é benéfica, mas devemos tomar cuidado e devemos, acima de tudo, prestar atenção nas recomendações bíblicas a esse respeito. Provérbios 18, de 20 a 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Esse texto inicial que lemos, ele nos traz uma reflexão profunda. Que bênção, mais irmãos chegando, sejam bem-vindos, alegria recebê-los. Mas esse texto ele nos traz uma reflexão profunda, ainda mais abrangente do que simplesmente o falar, o verbalizar. Até porque, como dissemos no início, a maioria das vezes nós passamos mais tempo escrevendo, digitando, usando os nossos telefones, os nossos iPads, computadores, do que propriamente verbalizando palavras através da nossa boca. É verdade ou não é? É interessante observarmos que, até mesmo dentro do contexto familiar, essa prática se tornou tão comum que geralmente os cônjuges se comunicam até mesmo por estarem, às vezes, um no quarto, o outro lá na sala, ao invés de se comunicar diretamente pela fala, vai lá e escreve pelo WhatsApp, pelas mensagens. É uma coisa, assim, assustadora. A modernidade, sem sombra de dúvida, ela é benéfica. Mas nós devemos nos atentar. Entretanto, o mesmo cuidado nesse texto, que se dá à língua, é estendido de igual forma para as demais formas de comunicação. Haja vista a modernidade e a extensão da comunicação. O que implica justamente benefícios e também malefícios. Mas vamos dar um enfoque especial à chamada língua, que o texto aqui nos chama a atenção. Primeiramente, é importante entendermos que a língua é o único músculo voluntário do corpo que não se fadiga. Meu Jesus, por isso que esse povo fala, que fala, que fala.
Sabe algo importante? Vocês já pensaram a respeito disso? Eu vou iniciar aqui a nossa pregação contando uma história que certa feita um mercador grego, muito rico, ele resolveu oferecer um grande banquete de iguarias exóticas, comidas especiais, comidas raras. Quem aqui gosta de comidas raras? Você está comendo coisas estranhas? Aliás, tem um restaurante aqui em Jacksonville que a gente tem a oportunidade de comer umas comidas assim, estranhas, jacaré, carne de canguru, e umas carnes aí muito doidas. É muito bom. Mas para tal, este mercador, ele chamou um de seus escravos e ordenou a ele que comprasse a melhor iguaria para que pudesse oferecer aos seus convidados. E aquele seria então o prato principal. E diz a história que o escravo retornou com um belo prato, coberto por um pano, um tecido muito luxuoso fino. E para surpresa do mercador, ao remover o tecido que cobria aquele prato, ele se deparou, adivinha com o quê? Se você trouxesse uma iguaria extraordinária, sem precedente, o que você traria como prato principal? Sabe o que ele trouxe? A língua. Mas assustado aquele mercador, ele justamente teve a mesma reação que vocês aqui e aqueles que me escutam. Língua? Mas como? E não parou por aí os questionamentos e a reação de indignação daquele homem. Como pode ser esse prato delicioso, o exótico, perfeito? O escravo, sabiamente, numa posição de humildade, ele respondeu: sim, meu senhor. A língua é esse prato delicioso. Mas através desse órgão extraordinário, podemos realizar grandes feitos. A exemplo, com ela nós temos a habilidade de nos comunicarmos uns com os outros. Nós pedimos água quando estamos com sede ou quando queremos comer algo. É com a ajuda direta deste órgão maravilhoso que nós pronunciamos as primeiras palavras, e aí tem a briga do papai e da mamãe, porque quando os filhos chegam a um certo tempo, aí a gente fica naquela briga, vai ser mamãe ou papai? Com ela nós nos comunicamos verbalmente, temos a oportunidade de fazermos novos amigos, de gerarmos relacionamentos, podemos pedir perdão, desculpas, declarar eu te amo, I love you. Damos ordens, exteriorizamos os mais diversos sentimentos, palavras que são articuladas pela língua. Com a língua você ora, você louva a Deus, você canta louvores como fizemos há pouco, você abençoa as pessoas, enfim. Inúmeros são os benefícios, os feitos que a língua nos proporciona. Entretanto, aquele mercador que ouvia atentamente cada palavra não se deu por convencido. E ele quis testar a sabedoria daquele seu escravo. Então ele pediu-lhe novamente que voltasse ao mercado e que trouxesse o pior alimento. Imediatamente o escravo obedeceu aquela ordem e depois de alguns minutos ele volta novamente com um prato coberto. E o mercador, muito ansioso, cheio de expectativas, ele retira aquele pano de cima e imagine que alimento seria. Qual seria o pior alimento? Outra língua. Outra língua. Você, eu falava que era giló. Ou jurubeba. Tem muita gente que eu sei que gosta de giló e jurubeba. Mas era outra língua. E novamente, para surpresa, o comerciante exclama: língua novamente? Sim, meu senhor, respondeu aquele escravo, acenando de forma firme. Esse sem dúvida é o pior alimento, pois com a língua nós condenamos, com a língua nós amaldiçoamos, com a língua nós julgamos pessoas, com a língua nós causamos diversas
essas situações de animosidade, de intrigas, de contendas, de ciúmes. Com a língua nós blasfemamos, nós instigamos as pessoas para o mal. É com a língua que nós expulsamos quem achamos de direito das nossas vidas. Vai para fora, vai embora. Com a língua nós afastamos amigos, irmãos, vizinhos, pessoas próximas. Xingamos as pessoas daquilo que bem entendemos, daquilo que está na nossa cabeça. Verbalizamos a nossa sede de vingança, ou mesmo de superioridade. Com a língua nós nos tornamos os deuses de carne e ossos. Falamos o que bem pensamos, a hora que for. E o resto do mundo que se exploda. Enfim, a língua, ela é o melhor alimento e também o pior. E dessa preciosa história nós podemos tirar valiosíssimas lições. Ou seja, não há nada melhor do que a língua, mas também não há nada pior do que a língua. Portanto, como o pastor disse, vigia, crente, cuidado com a língua. Vigie, cuidado com a língua. Pode falar para esse irmãozinho que está lá dele, fala. Aproveita a esposa, fala para o marido aí, o marido para a esposa. Fala, vigie, cuidado com a língua. Querido, dependendo do modo e para que usamos, é importante entendermos, se dará o seu resultado final. Colheremos o melhor ou o pior do seu uso. O fato é que muitos males têm sido causados por uma só palavra dita, ou mesmo por frases soltas. Algumas palavras machucam profundamente, sangram nossa alma, nos ferem, matam sentimentos, magoam, semeiam contendas, dúvidas, medos e inseguranças, nos fazem até mesmo pecar. Promovem ódio, separação e tantos sentimentos e reações jamais esperadas por nós, levando muitas das vezes aos extremos. Eu costumo dizer, e vocês já ouviram, que as feridas causadas por uma só palavra podem doer, ferir mais a nossa alma, o nosso ser, do que um ferimento físico. É verdade ou não? Eu sei que vocês nunca sofreram isso. Tenho certeza que a gente tem gente aqui que nunca sofreu por causa de uma palavra maldita. Não é verdade? Então eu quero tirar uma foto com você. Deve ser um ET, um extraterrestre, alguma coisa assim. Porque todos nós já passamos por isso. Passamos comumente por isso. Eu costumo dizer que, em geral, a dor física, mesmo aquela mais intensa, ela pode cessar. Por um tempo, talvez com medicação, com aquele medicamento mais forte. Porém, muitas das vezes, nem o tempo, ele apaga a dor provocada por uma palavra dita na hora errada. Uma palavra que foi direcionada para nos ferir. E muitas das vezes isso afeta várias áreas de nossas vidas. Palavras têm sim o poder para levantar, para promover, para construir, para edificar, mas também para ferir, para derrubar, para destruir, para desmoronar tudo, para destruir de vez, para aniquilar e também para matar. Em primeiro lugar, nós precisamos entender e conscientizar-nos de que realmente precisamos tomar cuidado para não quebrarmos princípios, aliança, desonrando desta forma a Deus e também ao próximo por nossas palavras. Incluindo também palavras digitadas. Porque no atual século, eu diria que é um perigo muito maior. Porque a maior parte, principalmente da nossa juventude, passa digitando. E são muitas as redes. Muita coisa, muito lixo que tem por aí. São benéficos? Com certeza. Mas se não souberem usar, vão ser ferramentas que o inimigo vai usar para poder te destruir. É fato de que por muitas palavras seremos justificados ou condenados.
E como cidadão do céu, somos chamados à prática de uma conduta santa, irrepreensível, o exercício constante de um linguajar que promova edificação, construção, que gere vida, tanto na minha própria vida, para a vida do próximo. Linguagem santa e irrepreensível, que glorifica primeiro a Deus. Será que tudo aquilo que eu verbalizo, eu escrevo, eu digito, realmente glorifica a Deus? Tem trazido a presença de Deus para a minha vida, para a minha família? E aqui está o parâmetro de equilíbrio e verdade. O ponto principal, o grande diferencial. Se aquilo que eu falo, se aquilo que eu escrevo, se aquilo que eu digito, realmente glorifica a Deus ou não. Nossas palavras têm poder. Muito além da compreensão humana. Sabe por quê? Porque elas são decretos que, proclamados, verbalizados, volto a repetir, digitados, gesticulados, enfim, atuam diretamente no plano tanto espiritual quanto moral, ético e físico. Isso afeta diretamente as pessoas que estão à nossa volta. Afeta nossas vidas e não há ninguém, por mais insensível que seja, que de alguma forma não seja afetado pelas palavras. Uns serão de forma mais intensa, outros não. Outros já estão anestesiados, ou conseguem enxergar além. Mas o fato é que nossas palavras irão sempre nos conduzir, seja muito mais para o lado moral, ético, verdadeiro, que exprime o caráter santo de Deus em nós, ou nos conduzirão a esse lado maligno, destruidor, insuflado pelo maligno, que quer destruir vidas, senão a nossa própria. A Bíblia, ela nos chama a atenção sobre o valor que devemos dar às nossas palavras. Pois teremos que dar no dia do juízo contas a Deus de toda palavra que verbalizamos, que escrevemos, que digitamos. Você já parou para pensar nisso? Sejam essas palavras vãs, inúteis, ociosas, frívolas, carregadas de pecado, de erro, de engano, de precipitações, de equívocos. Mas nós daremos conta a Deus de tudo. E se soubéssemos mesmo o peso que há nessa sentença, jamais haveria uma precipitação de muitas das vezes proferirmos certas palavras, escrevermos, digitarmos em nossas redes sociais certas sentenças. E é importante ressaltarmos que nessa área de modernidade nós temos registro de tudo aquilo que nós escrevemos. Palavras, geralmente elas são registradas só na mente de quem recebe. Só que hoje a gente tem um adendo. Quando você escreve, quando você digita, está ali. Tem gente que faz logo print. Tem gente que é especialista em fazer isso. Hoje nada fica encoberto e passa solto na internet. É verdade, meu irmão, sabe? Você escreveu, ainda mais falou as dedos. Ah, meu irmão, já colou no print. Aí já vai o pessoal da lacração. Entendeu? Olha aí. Mateus 12, abra comigo. Mateus 12, 36 e 37. Olha o peso dessa palavra. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado. Repita comigo, por minhas palavras, eu serei justificado. Eu serei justificado. E por minhas palavras, eu poderei ser condenado. Isso é Bíblia. Quantos aqui já leram esse texto? Isso é sério. Há um peso de sentença muito sério para todos nós. E não há quem fuja disso. Agora, pense comigo.
Se somos sabedores que as palavras têm um peso tão forte, são realmente poderosas e que através delas podemos promover tantas coisas, o bem ou o mal. Então eu vos pergunto, por que razão nós proferimos tantas abobrinhas, tantos intempéries, palavras as quais não edificam em nada, que não geram sentimentos de arrependimento, seja em nós ou nos outros. E quanto maior a intimidade nos relacionamentos, maiores são os atritos. Vocês querem ver uma coisa? Observem quando muitas das vezes começa a surgir situações de conflitos conjugais. As palavras que geralmente são proferidas no momento de ira, de raiva. Você já parou para contabilizar? Ah, pastor, eu lembro de tudo. Tudo que ele disse, tudo que ela disse. Mas isso tem um peso muito maior do que a nossa contabilização. Isso tem um peso espiritual porque nós não percebemos que de tudo aquilo que está sendo dito, essas frases, muitas das vezes carregadas naquele momento da ira, porque é importante entendermos que toda palavra, ela procede, sabe do quê? Dos nossos sentimentos. E ainda que a Bíblia ela utilize a metáfora do coração, dizendo que do coração procede todos os intentos, mas tudo de fato procede da onde? Da mente. Da mente. A sua mente, meu querido, ela pode ser o seu maior aliado, como a tua mente, ela pode ser, na realidade, o maior veículo de destruição. Porque nela processa os seus sentimentos. Nela estão os nossos pensamentos. Sabe naquele momento que você está irado, ou naquele momento que você está descontente, e aí você começa a formular sentenças, a ver coisas, a construir histórias, possibilidades. Aí daqui a pouquinho chega alguém, você repleto muitas das vezes daqueles pensamentos, você exterioriza algo que vai servir de destruição para a vida daquele que é objeto da sua fala. Há pessoas que passam, queridos, horas falando da vida dos outros, fofocando, arquitetando algum meio de destruição, de denegrir a imagem do outro, a reputação do outro. Aliás, os meios de comunicação que deveriam ser instrumentos de edificação, até mesmo de lazer sadio, viraram um meio de exposição frenética, vexamosa, até mesmo de desafetos. Isso até mesmo dentro do próprio centro da igreja. Gente, a gente abre alguns Facebooks. Eu me lembro desde a época do Orkut. Vocês lembram do Orkut? Antes do Orkut, o que tinha? Acho que era o Skype, né? Skype. O pessoal mais antigo aí me ajuda. Você vigia. Só pastor que é antigo, não. Mas era o Orkut. O que veio antes do Orkut? MSN, isso. MSN. Renata. Obrigado. MSN, MSN, depois Orkut, depois veio Facebook, e agora a gente tem Instagram, TikTok, o que mais aí? O que mais que tem hoje? Telegram, o que mais? Como é que é? Twitter e um monte de coisa aí. Ou seja, uma grande oportunidade de gerarmos relacionamentos, edificação, manifestarmos o amor e proclamarmos a palavra de Cristo, mas também de destilarmos ódio, contentos, propagação de mentiras e fakes, de discórdia, de pecados. E não estou dizendo aqui que não sejam bons. Não. Querido, tudo aquilo que o seu coração não estiver movido de um bom intento, vai ser uma arma destruidora nas suas mãos. Não é a coisa, é você. Não é o Facebook, não é o Instagram, é você. Porque se dentro de você não houver essa nova natureza de Cristo, que nos faz realmente sermos pessoas equilibradas, maduras,
para lidarmos com o contraditório, nós seremos realmente essa coisa feia, horrorosa, que se vê nos dias atuais. Sabe o que tem mais me assustado? Muitas das vezes nós temos permitido, até mesmo na roda de amigos, onde muitas das vezes nós temos dado ouvido a tantos absurdos, impropérios, blasfêmias, insinuações, difamações, piadinhas de mau gosto, que profanam até o nome do Senhor. A gente participa disso, a gente ri disso. Situações imorais. E são muitos, mas muitos mesmos, os que participam dessas rodas. Agora veja bem, olha o que o Salmo 1, versículo 1 e 2 nos diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes do seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Querido, a língua é um instrumento de grande poder. Ela pode sim afetar as nossas vidas, a nossa história, tanto o nosso presente quanto o nosso futuro. E da mesma forma a vida de outros. A língua tem sido esse instrumento de destruição de famílias, de destruição de vidas, de destruição de entidades, até mesmo de governos, por que não de nações. Quantos filhos, quantos pais, irmãos, cônjuges e amigos, pessoas próximas ou não, foram afetadas por palavras ditas por nós ou por outros, que acabaram por bloquear, palavras que destruíram suas vidas, que implodiram seus sonhos, que afetaram diretamente ou indiretamente áreas de suas vidas. Temos uma facilidade enorme de desmotivarmos as pessoas por palavras. Vixe! Não vai dar certo. Esse negócio é muito difícil. Nossa, meu Deus do céu, meu irmão. Um monte de gente fez isso. Ó, deu errado com todo mundo, vai dar errado com você também. Querido, é extraordinário o poder que nós temos de desmotivar as pessoas por nossas palavras. Ok, não deu errado realmente com A, B e C, mas eu creio no nome de Jesus, que Deus, Ele pode abençoar, e eu vou orar por você para que dê certo. Vocês estão entendendo a diferença quando nós usamos as nossas palavras de forma a abençoar? Vou dar um exemplo concreto. Chega uma pessoa para você e diz assim: olha, eu estou querendo abrir um negócio, uma empresa, nessa área. Fala uma área aí. Demorou. Restaurante. Jesus dos crentes. Restaurante. Aí, o pastor que já mexe com essas coisas fala assim: meu Deus do céu, o restaurante dá muito trabalho. É contratação de gente, é mexer com gente. Meu Deus do céu, acaba com o tempo da gente familiar. Não dá certo, não dá certo. Não vende. Vai para esse caminho, não vai. Mexe com isso não, mexe não. Você é de Deus não, você é de Deus não. E assim nós podemos aqui colocar outras áreas. Nós, sem percebermos ou percebendo, muitas das vezes, através das nossas palavras, nos tornamos desmotivadores uns dos outros. Meu irmão, nós temos que aprender, com um processo na vida, de procurarmos, através de nossas palavras, motivarmos. Olha que diferença. Olha, meu irmão, realmente não é fácil. Mas eu sei que se Deus é contigo, você será mais que vencedor. E eu abençoo a sua vida, abençoo os seus projetos e vou orar por você. Amém. É diferente ou não é, meus irmãos? Faz a diferença ou não? Ah, dia, ó azar, ó dor, nada para me dar certo. Meu Jesus, tudo dá certo com ele, pastor. Tudo dá certo com ela. Eu nasci para sofrer. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Você sempre assim. Gabriela, crente Gabriela, Cabela. Mas tem gente assim.
palavras, que acreditam na sina, que não conseguem ver nada de bom que Deus faz através das circunstâncias, mesmo aquelas situações as quais Ele intervém e Ele bloqueia, porque eu sei que tudo está no controle absoluto do grande eu sou. Aleluia! Aleluia. Palavras. Como afirma a Bíblia, a língua, querido, ela é um fogo descontrolado, pode causar uma grande tragédia. Sabe qual que é a tragédia maior? É que todos nós, como diria a minha avó, ô língua ferina, nós temos uma língua fiada, língua que estila muitas das vezes veneno, e principalmente nos momentos de crise, quando nós estamos afetados emocionalmente, quando os nossos sentimentos estão carregados por situações desequilibradas. Embate justamente porque o nosso temperamento ainda não é controlado pelo Espírito Santo de Deus e muitas das vezes nós nos permitimos viver extremos, falar extremos, verbalizar extremos. Isso e tudo mais. Nós devemos saber como usar a nossa língua. Tudo, eu volto a repetir, inicia-se com pensamento. Tiago 3,8 diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Nós poderíamos aqui citar uma série de situações e vamos dar seguimento a esta ministração, mas eu quero deixar aqui vocês com um gostinho de quero mais. Mas nós vamos falar muito, mas muito, sobre o poder das palavras. Eu só estou dando uma geral. O que eu quero trazer para vocês nessa noite é que nós podemos fazer a diferença, não apenas nas nossas próprias vidas, mas a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que palavras você tem verbalizado? O que está dentro do seu coração? A palavra diz que a boca fala daquilo que está o quê? Coração. Seu coração está cheio. De Amém. amor, ei. Sim. Caprichou nos aventais. Lindo. Mas é isso aí, de amor. Isso aí, Vaguinho. Vou repetir, assim como o Vaguinho repetiu, falou. De que está cheio seu coração? Se não quiser falar, não tem problema não. Mas se tiver cheio de coisas boas, fale. Profetize. Exteriorize. Mas eu vou te dar uma dica. Se no seu coração nessa noite há tristeza, há mágoa, há ressentimento, tem momento que é possível você comer pão e encher a boca d'água. Pelo menos você não vai abrir a boca para falar abobrinha. E tem momento que é possível a gente fazer isso mesmo. Tem momento que não tem como, a gente tem vontade de falar. Ah, pastor, mas eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Fala não. Nos próximos domingos, como isso se processa. Fala não. Segura a onda. Aguenta a ansiedade. Nem tudo que eu penso eu devo falar. E nem tudo que eu falo, mesmo sendo verdade, ela deve ser dita deste modo. E aí nós vamos aprender como falar as verdades. Ah, pastor, mas eu na minha vida, eu já aprendi demais. Agora eu só falo a verdade. Deu, eu rebato. Toma lá da cara. Ok. Aí depois eu consigo respirar. Eu me sinto aliviado e aliviada. E ainda dou glória a Deus. Hipócrita. As coisas não funcionam assim. Eu não posso dizer que eu estou livre, sendo que através de uma palavra eu causei uma situação de desconforto.
Aí eu me recordo daquele livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse justamente naqueles momentos de conflito, onde você dá a sua boca para Satanás, para xingar muitas das vezes aquele irmão, aquela irmã, o teu cônjuge, os teus filhos, os filhos dos pais, os irmãos, da forma muitas das vezes como temos pronunciado. Ou muitas das vezes como somos testados em momentos, e a gente vai falar isso mais à frente. Você quer uma coisa? Para testar o nosso caráter, a nossa potencialidade de falar, oh glória, aleluia! Eu escutei no YouTube um caso do irmão testemunhando, ele falando assim, oh pastor, Deus mudou minha vida, aleluia, aleluia. Deus fez algo tremendo. Fez mesmo, irmão? Fez. O pastor não fala mais palavrão. Agora minha boca é só de Deus, eu só glorifico. Ai, aleluia. E ele estava falando com o pastor no volante, dirigindo. E ele está lá, e o pastor, meu irmão, você conseguiu vencer seu temperamento explosivo? Pastor, é só manto de Jeová, aleluia. E ele começou a falar, e aquela situação, e glória a Deus, pastor, e de repente passou um carro na frente dele e fecha ele. Ele fala, seu incursivo, aleluia, oh Jesus! Mas é assim mesmo. Nós somos testados justamente nessas situações de extremos. É onde muitas das vezes a nossa boca vai verbalizar aquilo que é bênção ou aquilo que é maldição. A minha boca, a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar águas doces e águas amargas. Com a mesma boca que se diz, Senhor, Senhor, o que diz? Profano o nome. É marvada a língua. E aí, o que fazer com ela? Pastor, a partir de hoje, não falo mais nada. Não respondo meu marido? Não respondo minha esposa? Vou ficar calado, eu vou ficar calado. Ei, não vai por aí não. Não esqueça dos seus pensamentos. Lembra da história do Joãozinho? Que eu já contei aqui? Quem lembra da história do Joãozinho? E tem muita gente que não conhece. Vou falar rapidamente. Sim, tem muita gente que não conhece. Sabe o que é que o Joãozinho? Joãozinho é um menino arretado. Baiano arretado. Quem que é baiano aqui? E o Joãozinho é o seguinte. A professora fazia a chamada, mas o Joãozinho não levantava. Porque ele tinha uma birra com a professora. E aí, a professora descontente sabia que a mãe do Joãozinho era uma mãe brava. E aí ela, no limite, ela falou assim, vou falar com tua mãe. E chamou a mãe e falou, olha, é o seguinte, está acontecendo o seguinte, Joãozinho não levanta na hora da chamada, só tem que conversar com ele. Viu? Vai conversar com o Joãozinho. Eu sei que vocês já conheceram aí o chinelo voador, o que mais? A varinha de reger, marmelo. E aí aquele menino falou assim, mãe, prometo para a senhora que eu vou falar presente todas as vezes que a professora me chama. E assim sucedeu. Aquele dia, quando a professora faz a chamada, e chega o momento do Joãozinho, havia uma expectativa de toda a sala. E para surpresa de todos, o que aconteceu com o Joãozinho? Ele se levanta. Mas no momento que ele se levanta, internamente, ele estava dizendo, ainda que eu esteja de pé, por dentro, eu continuo sentado. E não é assim que nós reagimos muitas das vezes? Vou ficar em silêncio. E pausa é necessário. Silêncio é necessário. Mas o problema não é o silêncio. É a forma como está o seu sentimento. Vocês estão entendendo? Que não adianta enganarmos a nós mesmos. Que é preciso realmente uma autoanálise, refazermos as nossas emoções para que possamos realmente gerar vida no próximo. Senão o nosso silêncio, a nossa abstinência de nada vai servir. Abaixe sua cabeça. Deus essa noite está nos
nos chamando, nos convocando para algo diferente. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei quais palavras foram ditas que te feriram tanto, que te machucaram tanto, que causaram tantas dores. Só você sabe, querido. Só você sabe. Só você conhece o peso da dor que você carrega por palavras que foram ditas em momentos que te feriram tão profundamente. Quem sabe você esteja hoje se corroendo pela culpa de palavras que foram verbalizadas por você em momentos errados, em situações que te cutucaram como cutucam a onça com a vara curta. Você sem controle, falou tanta coisa que machucou, que feriu, que provocou situações as quais hoje no seu coração você não consegue entender e suportar. Mas é o momento em que nós temos que estar diante dessa realidade, porque nós seremos julgados por nossas palavras. Nenhuma palavra que saia da nossa boca, ela ficará sem o juízo de Deus. O que tem saído da sua boca, meu querido? Você tem profetizado vida? Você tem gerado vida? Ou será que você tem dado os seus lábios para a ruína das palavras? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para sarar as feridas do seu coração. Para te dizer que vale a pena você ter essa oportunidade de ser restaurado por esse poder extraordinário que é o poder da graça de Deus. Ainda que palavras tenham te machucado, ainda que situações tenham te ferido, ainda que tenham dito que você é fruto do nada, do acaso, mas eu te digo, você é projeto de Deus. Jesus te ama. Ele veio, morreu, deu sua vida, ressuscitou por você. Sua vida vale muito, querido. Meu irmão, minha irmã, não deixe com que as palavras continuem sendo tormento na sua mente. E só você sabe, eu sei que tem muita gente aqui nessa noite que tem passado tormento por causa das palavras. Mas é um momento de cura, é um momento de restauração, é um momento de encontro com Deus, é um momento de encontro. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Se imagine agora numa sala. Só você e Deus. A presença de Jesus e do Espírito Santo sondando o seu coração, trazendo à tona aquelas coisas que estão encobertas, trazendo à tona as feridas profundas, situações que você não quer tocar, palavras que você não quer lembrar, mas que estão aí nos momentos em que você explode, situações que muitas das vezes você não consegue perdoar. Cuidado, pais, com as palavras. Cuidado, cônjuges, com as palavras. Não adianta nós crescermos como igreja se por dentro continuamos feridos. Vamos crescer de forma desordenada. Vamos gerar relacionamentos quebrados. O que iremos passar de bom para os nossos filhos? Que referência que daremos ao mundo de um linguajar são e irrepreensível? Deus precisa curar em nós, em primeiro lugar, essas feridas. E eu quero orar por você nessa noite. Mesmo aí sentado. Mesmo em onde você está.
te dizendo: Espírito Santo, Ele é o bálsamo que cura suas feridas essa noite. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por essas feridas tão profundas, causadas por palavras ditas em momentos inoportunos, ou palavras que de fato foram palavras sem propósito. Pedimos uma cura em primeiro lugar para essas feridas da alma. Feridas, quem sabe, que causamos em nós mesmos, porque em algum momento nós profetizamos ou mesmo exteriorizamos palavras para alguém que os machucou tanto. Quem sabe, Deus, essa pessoa esteja tão perto de nós. Seja esse momento, Senhor, de nós entendermos a amplitude do Teu perdão, do Teu amor. Nos ajude, Senhor, a ter equilíbrio emocional, a ter equilíbrio no falar, a ter equilíbrio nesses sentimentos que muitas das vezes vão criando essa situação de rebuliço tão grande. Nos ajude, Senhor. Nos ajude quando nós não conseguimos manter o controle. Pai, nos ajude a entender realmente quem nós somos diante do Senhor. E que mesmo aquelas palavras que foram palavras que tentaram nos destruir, a Tua palavra vale mais do que 1000 dezenas de palavras de maldição. Amém. Sobre a nossa vida não há encantamento. Amém. Nessa noite nós profetizamos vida, 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 vida no nome de Jesus. Amém. Profetizamos vida sobre o seu casamento. Amém. Sua família, sim, é uma família abençoada. Amém. Seu casamento é um casamento abençoado. Seu cônjuge é um cônjuge abençoado. Seus filhos são abençoados. Seus pais são abençoados. Sua geração é abençoada. Aleluia! Amém. Nos ensina como igreja a usarmos bem a nossa palavra. E pelo poder da Tua palavra, que gera em nós palavras de vida. Amém. Amém? Amém. No nome de Jesus. Não deixe de acreditar nesse amor maravilhoso, nessa graça restauradora. Se você tem o desejo de conversar algo acerca disso com o pastor, nos procure. A Bíblia diz que nós podemos gerar vida uns para com os outros. Há determinadas situações que nós precisamos nos abrir. Às vezes a gente está com aquela caverna de horror, guardando um baú de horror. Tantas coisas. Guarda não. A gente está aqui como igreja para ajudarmos uns aos outros. Não é para sermos um expositor não, viu? Não abra a tua vida para qualquer um não. Cuidado. Vigia. Mas você pode ter certeza que nós como igreja estamos aqui para dizer que amamos a sua vida e que você não está sozinho e que Jesus é contigo. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, vocês que me escutam. A vitória é nossa, pelo sangue de